Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Iremos falar hoje nesse vídeo sobre a utilização de água verde em nosso sistema de criação de peixes ornamentais. Para que serve, como é que ela surge, quais as vantagens, quais as desvantagens dela no nosso sistema. Porque se você quer começar um sistema de reprodução de peixes ornamentais, a primeira coisa que você deve conhecer é sobre água verde. Por que sobre água verde? Bem, nesse slide nós temos esse desenho, esse gráfico que mostra como é que funciona a tabela de alimentação de nossos peixes do nosso aquário. Onde nós temos nossos produtores primários, que no nosso caso, quem são nossos produtores primários? São as microalgas presentes na água verde. Por que são produtores primários? Porque eles produzem seu próprio alimento. Qual que é o organismo na natureza que produz o seu próprio alimento? São as plantas. Então, nossas microalgas são plantas que, através de existência de nutrientes na água, através da incidência de luz solar, produzem seu próprio alimento. Acima deles, nós temos os consumidores primários. O que são os consumidores primários? Aqui, nós já podemos ver os nossos alevinos, os alevinos de nossos peixes. O primeiro alimento que a gente pode oferecer para os nossos alevinos é a água verde, que é um alimento muito nutritivo e faz muito bem a eles. Os alevinos, que já podem uma certa idade, nós precisamos fornecer para eles alimento vivo. Qual que é a importância de alimento vivo? Vai ajudar muito a desenvolver o sistema digestivo dos nossos peixes, vai trazer uma alimentação mais saudável para ele. Quais são os alimentos vivos mais utilizados? Nós temos as dáfnias, temos os copépodes, temos os rotíferos, que se alimentam dos produtores primários. E aqui para cima nós temos os peixes mais em fases adultas, que são os consumidores secundários, consumidores terciários, que já seriam nossos predadores. Deu para você entender qual que é a importância da água verde no desenvolvimento dos nossos peixes? Se você não tem a água verde, se você não tem a microalga presente na água verde para alimentar nossos alevinos, nem para alimentar os nossos micro-organismos, os alimentos vivos que devemos fornecer aos nossos peixes, nossa taxa de sucesso vai ser bem menor. Ok? Mas o que é a água verde? Essa água esverdeada, como posso ver nesse tanque, um tanque enorme, escavado, ou nesse tanque aqui de alvenaria, essa água está bem verde. Por que a água está verde desse jeito? Porque existe uma grande quantidade de microalgas. Essas microalgas são organismos unicelulares que em grande quantidade na água, elas nadando, ficam livres, soltas na água, faz com que a água tome essa coloração esverdeada, parecendo sopa de ervilha. Fala sopa de ervilha, acho que eu nunca vi, nunca tomei uma sopa de ervilha, nem tenho vontade, não deve ser lá essas coisas não. Aqui nós temos aqui um lago, também com bastante água verde, e temos dois aquários aqui, talvez devido à grande quantidade de matéria orgânica, de nutrientes, ou a incidência de muita luz, eles acabaram ficando dessa cor aqui. Mas como é que chegou nesse ponto, essa água ficar desse jeito? Vamos voltar lá atrás, no bom e velho ciclo do nitrogênio, onde nós temos nosso peixe, que através da respiração libera amônia. Através de matéria orgânica, fezes, urina, restos de ração, folhas que se decompõem dentro do aquário, tudo isso vai virando amônia. Essa amônia com as bactérias vai se transformar em nitrito, que vai sofrer a ação de outras bactérias que vai transformar esse nitrito em nitrato. O que é o nitrato? É o alimento para as plantas. O que as algas, as microalgas são? São plantas que vão se alimentar. Aí você juntando que nessa água tem bastante nitrato, bastante fertilizante para as plantas, você coloca ali uma fonte de luz, o que vai acontecer? Água verde. Você tem bastante nutriente e você tem bastante luz, o que vai ver? A quantidade de alga verde na sua água vai aumentar muito e a água vai ficar muito verde. Tá bom, eu já sei como que surge, já sei o que é água verde, já sei como é que ela surge, mas qual que é o benefício dessa água verde para meus alevinos, para meus peixes? Primeiro,
alto nível de oxigênio dissolvido na água. Por quê? Planta liberam oxigênio. As algas são plantas, são unicelulares, mas são plantas unicelulares que têm apenas uma célula. Pra você ter noção, mais ou menos, do tamanho dela, né? Então, com o processo de fotossíntese, eu tenho nutrientes na minha água, eu tenho bastante luz. O que minha água vai fazer? O que minhas microalgas vão fazer? Vão liberar oxigênio, fazer com que a minha água fique bem oxigenada. Não há subprodutos. O que são os subprodutos? Nitrito, nitrato. Nossas plantas, nossas microalgas vão consumir tudo isto. Então não existe subproduto. É um filtro natural para a água. Essas microalgas vai fazer um trabalho até melhor e mais eficiente do que os filtros comerciais mais caros que você tem aí. Por que eu digo mais eficiente? Porque com os filtros que você tem, esses filtros comerciais, você ainda vai ter subprodutos. Com a água, com a microalga presente na água, com bastante, com aquela água verde, você não tem subprodutos. Mudanças graduais no parâmetro da água, como por exemplo a temperatura. Você tem lá seu tanque, está exposto à luz do sol, você tem uma lâmina d'água, onde o sol está incidindo direto sobre a água. O que vai acontecer se sua água for transparente? O sol vai penetrar e vai lá do fundo. Agora, o que vai acontecer se sua água for verde? A incidência do sol sobre a coluna d'água vai ser bem baixa, porque quanto mais verde tiver a água, menos o sol vai conseguir penetrar. O que vai acontecer com isso? O calor do sol não vai conseguir fazer grandes alterações na temperatura da água. Fonte de alimento. Essas algas verdes são alimento riquíssimo em proteínas e em outras vitaminas, outros nutrientes indispensáveis para o peixe. Ajudem muito a melhorar, a desenvolver a coloração do peixe, para que o peixe fique com cores mais vivas, mais realçadas. Vai fazer com que o seu alevino se desenvolva mais rápido. Diminua o estresse do peixe. Por que diminui o estresse do peixe? O aquário, seja lago, você tem que fazer o seu manejo, você tem que ir fazer a limpeza. Com a água verde que você tem lá dentro, o peixe vai poder te ver menos. O peixe vai observar menos a movimentação do lado de fora. Qualquer movimentação do lado de fora, se a água está transparente, ele vai se agitar, ele vai se estressar. Com água verde isso já não acontece. Proteção contra predadores. Aqui na minha região, eu tenho lá onde eu crio meus peixes, eu tenho basicamente dois predadores que me dão muita dor de cabeça, que são o bem-te-vi e a ninfa de libélula. O bem-te-vi está lá todo dia. Eu acho muito bonito, eu gosto que ele fique lá, eu gosto que eles cantem lá. Contanto que eu tampo minhas caixas, eu não tenho problema nenhum com eles. Só não tem uma caixa das matrizes, minhas matrizes também são grandes, não vão conseguir carregar ela. Mas a levina, fez de bobeira, virou papinha. E as ninfas de libélula também. Que a ninfa de libélula é um terror para acabar com a nossa criação, para acabar nossos alevinos. Então, se a água está verde, os predadores têm menos visibilidade de nossos alevinos, fazer com que eles possam crescer, se desenvolver melhor, até um tamanho que não possam ser predados mais com tanta facilidade. Tá bom, é o seguinte, vou começar a reproduzir meus peixes. Então, a primeira coisa que eu preciso, no alimento primário, eu preciso de água verde, porque eu preciso fazer uma criação de dáfnia, eu preciso de copépodes, eu preciso de rotíferos, então eu preciso de água verde para alimentar todas essas criaturas. Como é que eu vou fazer a água verde? Vamos tirar um tanque, uma vasilha de água do nosso próprio sistema e vamos fazer um sistema chamado adubação. Vamos adubar essa água. E como é que fazemos isso? Muitas pessoas gostam de usar produtos químicos, adubos químicos, seja ureia, seja superfosfato, eu não gosto, eu prefiro de coisa mais natural. Eu faço de duas formas. Uma com esterco animal, gado, cavalo, galinha, jacuxiro seco, pego um monte ali, bem esmagado, e coloco uma boa quantidade dentro daquela água. 2, 3 dias já vai estar seco.
2 ou 3 dias a água vai estar completamente verde, vai estar adubada, pronto para receber meus alevinos. Ah, mas eu moro numa região que é difícil, eu não tenho um galinheiro na minha casa, meu vizinho não tem, eu não tenho um pasto perto para ir lá poder coletar o esterco. O que é que eu vou fazer? Uma outra forma, mais fácil ainda. Vou pegar, se sua mãe ou sua esposa, ou você mesmo que cozinha na sua casa, vai guardando as cascas da batatinha, da abóbora, do tomate, da banana, vai guardando tudo. Quando você tiver uma boa quantidade, pega aqui tudo e coloca dentro do liquidificador. Não use nada que seja ácido. Abacaxi, laranja, mexerica. Pega e coloca tudo dentro do liquidificador e bata aquilo tempo. Depois que bateu, coe com um pano para sair só aquele sumo, para não sair aquelas fibras. Se aquelas fibras saírem, é perigoso ficar no seu fundo e com o tempo vai apodrecer, vai estragar a sua água. Aí você fez aquela água assim, marronzada, no verde meio escuro, pega aquilo, despeja dentro daquela água que você separou. Mesma coisa, 2 ou 3 dias, a água vai estar completamente verde. Um ótimo alimento para os seus alevinos ou para suas dáfinas, seus copépodes, seus rotifos, que são os alimentos vivos que você tem que dar para os seus alevinos para que eles se desenvolvam com mais saúde, se desenvolvam mais. No entanto, contudo, todavia, existe um problema. O que acontece com a planta quando ela recebe luz solar? Realiza fotossíntese, libera oxigênio. Mas e durante a noite? Como é que a planta vai liberar oxigênio durante a noite se não tem luz solar? Durante o dia está lá, liberando oxigênio para tudo quanto é lado. Vai um oxigênio para cá, vai um oxigênio para outra molécula, para cá, para cá, para cá. Mas durante a noite. É o contrário. O que vai fazer? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aquelas nossas microalgas começam a pegar desesperadamente todo o oxigênio que ela gerou durante o dia. O que vai acontecer? Você vai consumir todo o oxigênio. Quem vai sofrer? Nossos peixes que estão naquela água vão sofrer. O que nós temos que fazer? Vamos colocar um sistema de areação, seja uma bombinha, seja um compressor de água, para poder gerar, fazer com que aquela água se movimente durante a noite, para que ela possa oxigenar, tanto ser oxigenar água para nossas microalgas quanto para nossos peixes. Ah, estou lembrando uma coisa aqui agora. Você já deve ter visto alguma reportagem onde o locutor falava, o repórter falava, centenas de peixes amanheceram mortos em tal represa que está com a água verde. Os peixes não morreram por causa da água verde, por causa da microalga presente naquela água. Por que eles morreram? Morreram sufocados. Por quê? Porque durante a noite, como a incidência de microalga naquela água foi muita, sugou todo o oxigênio, os peixes morreram sufocados. Como é que nós vamos evitar isso no nosso sistema? Vamos colocar oxigenação, vamos colocar um compressor para fazer aquelas bolinhas, para ficar saindo, para ficar movimentando a água, fazendo com que ela se oxigene durante a noite. Mas por que durante a noite? Não posso colocar isso para ficar funcionando durante dia e noite? Não recomendo, porque o excesso de oxigênio na água também é prejudicial ao peixe. No meu sistema, por exemplo, tem um timer conectado, que o meu timer está conectado na energia e está conectado no meu compressor. Ele liga 7 horas da noite e desliga 7 horas da manhã. E isso você fica oxigenando durante a noite toda e durante o dia não oxigena para que não haja um excesso de oxigênio na água e não venha queimar as garras dos meus peixes. Ufa, assunto demorado, complicado, mas é muito interessante para você que esteja pensando em começar a sua reprodução. Conheça as vantagens, como utilizar corretamente a água verde para desenvolvimento de seus alevinos. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.